Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Quero falar de algo que o Dr. Gray falou durante o intervalo. E quando você estuda os apóstolos, eles pregam a ressurreição, em sua grande maioria. Até que o Senhor deu o significado da nova aliança para o apóstolo Paulo, falando da cruz, eles pregavam muito a ressurreição. E porque a nação de Israel estava gritando que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos, que ele não tinha ressuscitado dentre os mortos e tal. Então o Espírito Santo queria que eles pregassem muito a ressurreição, porque tinha que ser conhecido e entendido, eles acreditando ou não. Certo, mas o propósito da ressurreição é o que a maioria das pessoas não entende. E o propósito de pregar a ressurreição foi de ter evidência bíblica da antiga aliança que o Messias estava escrito na antiga aliança. Isso era novidade para a mentalidade dos judeus, que as escrituras diziam que o Messias ia morrer e ressuscitar. E o que eles pregaram nos primeiros 10 anos era a evidência da antiga aliança falando disso. Estudando a mensagem de Pedro no dia de Pentecoste, é isso que ele faz. Vai até a antiga aliança e prova das escrituras na antiga aliança que o Messias dos judeus tinha que morrer e ressuscitar outra vez. Em Lucas 24, Jesus falou para eles que essa tinha que ser a mensagem deles. E ele disse isso em Lucas 24. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, que é o Messias, padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas dessas coisas. Então, naquele tempo de 40 dias com eles, ele passou 40 dias mostrando a eles com provas infalíveis que ele era o Messias e que o Messias era destinado, de acordo com a escritura do Antigo Testamento, a ressuscitar dentre os mortos. Era o que eles entendiam. Então, quando eles pregavam Jesus como Messias, também provavam e traziam para a mentalidade do povo de Jerusalém que o Messias, desde o tempo do Antigo Testamento nas Escrituras, iria morrer e ressuscitar depois. A mensagem de Pedro focalizou nisso quando ele falou de Davi e do Messias ressuscitando dentre os mortos. Não era só a ideia da ressurreição, era a evidência de que Jesus era o Messias. E eles pregaram a mesma coisa que Jesus pregou enquanto estava aqui. Vinde a mim, você mencionou no último programa. Jesus falou: eu sou o Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não mudaram a mensagem dele. Disseram que o Messias estava destinado para morrer e ressuscitar. Jesus é o Messias. Coloque sua fé nele e seus pecados serão perdoados. Que ele era o Messias e tinha ressuscitado dentre os mortos. Era a mensagem dos primeiros 10 anos da igreja, e em Lucas ele falou que o arrependimento e remissão de pecados tem que ser pregado no nome dele. Eu sou Cristo, é o que vocês vão pregar. Diga a eles que eu estava destinado para morrer, e se eles se arrependerem de me rejeitar, vão ter os pecados perdoados. Era só isso. A cruz não tinha muito a ver. Eles não tinham como ter entendido, pois o entendimento ainda não existia. Certo, então quando olhamos para aquilo e pensamos, claro que eles sabiam. E olha, no dia que você me confrontou com aquilo naquele dia, e eu já falei isso umas 10 vezes, naquele dia eu fiquei nervoso e falei, claro que não, eles sabiam. Porque nós viemos de uma mentalidade do mundo ocidental de 2000 anos de conhecimento da cruz. Não voltamos para os dias de Pedro, ali naquele terraço, quando de repente tudo que você acreditava e sabia
é despedaçado por uma visão de Deus. Então, quando você pega 1.600 anos de lei e 400 anos do Talmud, e na maioria das vezes as pessoas construíam leis que eles inventavam, com uma mentalidade errônea do que era salvação e o que Deus tinha para os gentios, você está com uma bagunça nas mãos. E eu repito o que o Robin Herd falou para mim. Ele foi marinheiro e disse: Lauren, escuta aqui, um barco grande vira devagar. Jerusalém era um grande barco. Olha, a nação judia era um grande barco que estava na direção errada, interpretando até a lei erroneamente. Agora, o conceito que eles tinham da lei, o que acreditavam, vai se despedaçar. Em nosso estudo hoje, começa a virada daquele barco, mesmo que seja o princípio, o apóstolo Paulo virou por completo. Então me responde aqui, é possível que estamos encarando a mesma coisa com a mensagem da cruz? Com certeza. É a mesma coisa sim. O barco está virando aos poucos e a minha conversa com o Robin não teve a ver com a lei, era justamente disso. Eu olhei para aquilo e entendi. O barco está virando, a frente já virou. Anos atrás você fez um comentário, não sei se vai se lembrar. Você disse que a igreja não precisa tanto de um avivamento, mas de uma reforma. Com certeza. E é isso que a mensagem da cruz vai fazer. A reforma para trazer a igreja de volta à sua forma original. É exatamente isso aí. Se reconhecermos realmente a luta que aconteceu na igreja primitiva, se estudarmos, é um espelho de onde estamos hoje, pois a igreja, por 2000 anos, desenvolveu padrões e processos de crenças e sistemas que não estão corretos, são errados. E a cruz, se você entender a cruz, você vai corrigir todo aspecto da teologia. Mais cedo ou mais tarde, a Bíblia e todos os pedaços que não conseguíamos encaixar começam a se encaixar. É como aquele quebra-cabeça que você não conseguia montar. Quando você entende a cruz e o que Cristo fez, e você vê como centro de toda doutrina e crença, tudo começa a se encaixar. Vemos as coisas mudarem, vemos as coisas serem corrigidas. O entendimento de como o Espírito Santo trabalha recentemente e vamos ver ainda mais o batismo com o Espírito Santo, aonde isso se encaixa. E nós, como é que vamos entender a obra do Espírito Santo para a redenção e salvação e a obra subsequente também, que é a santificação e o batismo também? Eu vejo. E isso é que me empolga nesse ministério e agradeço a Deus por participar dele. É que eu vejo essas doutrinas agora se encaixando em lugares aonde não estiveram antes, mas em suas posições corretas, conectadas nas Escrituras. Isso só pode trazer um corpo saudável quando a crença está no lugar certo, mas vamos ter que lutar contra todos os conceitos errôneos que já existiram. O Pentecoste ou vai ser mudado por isso ou vai morrer. Não vai permanecer, já está morrendo. Os batistas e outras denominações, todo o corpo de Cristo, se não abraçarem essas verdades que estão claras através da cruz e no nosso entendimento da cruz, irmão Swagger, Deus deu isso a você, deu a homens e mulheres e pessoas estão entendendo, estão vendo, e eu acredito. Quando olharmos para o passado, vamos descobrir, como olhamos para a reforma hoje, que Deus começou a mostrar isso para outras pessoas, porque Deus nunca faz nada escondido, mas Ele faz através de certos líderes e de certas arenas também, e nós fazemos parte disso, e sou grato a Deus. Acredito que Ele está trabalhando em corações que nós nem conhecemos ainda. E é verdade, é isso mesmo, mas no Novo Testamento, para mim, no Novo Testamento, pode muito bem ser em nosso processo simples aqui, como no dia que o Senhor te deu o conhecimento para o que servia a cruz no programa de rádio, quando estávamos juntos. Começou ali. Algo fenomenal aconteceu. Deus abriu a porta, como você falou no programa mais cedo. O céu abriu. E houve um entendimento que não existia antes. E isso estabelece a fundação
para tudo que Deus quer fazer através da igreja. O seu argumento não é atrapalhado pelo fato de que os discípulos não entendiam a necessidade da morte de Cristo? A confusão, o sofrimento, o medo que passaram depois da crucificação? Eu não sei como eles podiam ter entendido. Lucas 24, os 2 discípulos a caminho de Amaús sem entender e toda aquela confusão ali. E Pedro, acredito que é um problema para o que você está dizendo. Me perdoe por tomar tanto tempo, mas você pode voltar. A culpa é sua, você que me colocou nesse caminho. Quando você estuda os 40 dias depois da ressurreição que Jesus teve com os seus discípulos, são 3 semanas e 3 aparições para aqueles discípulos. E mesmo na Galileia, quando ele aparece da 3ª vez, restaura Pedro, e em meu estudo, ali que acontece a virada, é o que coloca ele na direção correta. Mas eles ali só estão acreditando que ele ressuscitou mesmo dos mortos. E mesmo isso na Galileia, na restauração de Pedro, a Bíblia diz em Mateus que alguns adoraram e alguns duvidaram. Então Jesus, naqueles 40 dias, estava ocupado provando para eles que ele ressuscitou dentre os mortos. Era a batalha na época. Então, por isso, nos primeiros 10 anos, estavam tão focados na ressurreição, no Messias, no fato de que Jesus era o Messias, porque era isso que o Senhor ressurreto passou mais tempo explicando para eles. Argumentar se eles sabiam ou não, não tinham como saber, pois não tinha sido dado a eles ainda, eles não entendiam. Sabe, é claro que na antiga aliança tinham algumas pistas, mas não era muito claro como Paulo entendeu. O apóstolo Paulo foi quem recebeu. Se tivesse sido passado antes da cruz, eles não teriam como entender, e ele era o homem perfeito para entender, porque ele era o erudito bíblico. Ele tinha estudado o Antigo Testamento de trás para frente, e Deus deu para ele, e temos que ouvir o que ele esclareceu para nós. É verdade. Obrigado por estar conosco hoje. Aproveitei muito esse estudo, creio que você também gostou. Diga a outros sobre o estudo na palavra, nós te amamos, Deus te abençoe, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.